Olá, meu nome é Luiz Pereira e é mais uma vez com prazer que eu venho aqui trazer algumas reflexões sobre o livro Caminho, Verdade e Vida, que Emmanuel escreveu através de Chico. Hoje eu quero trazer algumas reflexões sobre o capítulo 125 deste livro, que tem como título Servos e Filhos. Então eu vou, antes de fazer essas reflexões, fazer a leitura desse capítulo, que é pequeno, e então farei os comentários, as reflexões que julgo necessárias. Então vamos à leitura deste capítulo. Então, título: Filhos e Servos. Vou ler agora um trecho de João, capítulo 8, verso 35. Ora, o servo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Isso Jesus falando. Vamos então ao que Emmanuel escreveu. Na sua exemplificação, ensinou-nos Jesus como alcançar o título de filiação a Deus. O trabalho ativo e incessante, o despreendimento dos interesses inferiores do mundo, a perfeita submissão aos desígnios divinos, constituíram traços fundamentais de suas lições na Terra. Muitos homens, notáveis pela bondade, pelo caráter adamantino, sacerdotes dignos e crentes sinceros, poderão ser dedicados servos do Altíssimo, mas o Cristo induziu-nos a ser mais alguma coisa, convidou-nos a ser filhos, esclarecendo que esses ficam para sempre na casa. E os servos? Esses, muitas vezes, experimentam modificações. Nem sempre permanecem, então, ao lado do Pai. Mas não é a terra, igualmente, uma dependência, ainda que humilde, da casa de Deus? Aí palpita a essência da lição. O mestre aludiu aí aos servos como pessoas suscetíveis de vários interesses próprios. Os filhos, todavia, possuem interesses em comum com o Pai. Os primeiros, servindo a Deus e a si mesmos, porque como servidores aguardam remuneração. Podem sofrer ansiedades, aflições, delírios e dores ásperas. Os filhos, porém, estão sempre na casa, isto é, permanecerão em paz, superiores às circunstâncias mais duras, porquanto reconhecem, acima de tudo, que pertencem a Deus. Bem, refletindo um pouco sobre esse texto de Emmanuel, está bem claro aí que o que Jesus está nos colocando através de João, no Evangelho, que é preferível que nós sejamos filhos, que nós procuremos ser filhos de Deus, e não que procuremos ser servos de Deus. Ou seja, o melhor para a nossa evolução é procurarmos sermos filhos de Deus, e não servos de Deus. Porque os filhos de Deus, eles estão sempre em sintonia, em comunhão com o Pai. E assim estão sempre no reino de Deus, na casa do Pai. Já os servos nem sempre estão, porque apesar de servirem a Deus, eles não fazem de forma genuína, sem interesses,
porque eles esperam, de alguma forma, obter a remuneração. Ganhar bônus horas, como muitos dizem, não sofrer passando por um purgatório, né, ou por uma área do astral de sofrimento, né, não perder tempo com umbral, como nós espíritas dizemos. Já o que aquele que procura ser um filho de Deus, ele procura a cada dia trabalhar em si, se refinando em espírito, se melhorando como ser, procurando mais ser e não ter, para poder assim, através desse refinamento, dessa melhoria constante, contínua, melhor servir ao próximo e o universo que lhe cerca, porque ele sabe que o divino está manifesto em tudo. E assim, servindo ao próximo da melhor maneira que puder e ao universo que lhe cerca, ele está servindo ao Pai. E ele faz isso para se iluminar, para se santificar, para deixar, como filho que é, as propriedades do Pai, o divino que está em nós, resplandecer, brilhar, se iluminar. E não para a glória de cada um de nós, não para a glória do Filho, mas para a glória do Pai, para que se faça a vontade do Pai. E assim, fazendo isso, sem esperar nenhum tipo de recompensa, ele permanece na casa do Pai, em comunhão com o Pai, em sintonia com o Pai. Emmanuel deixa bem claro no texto, quando ele nos diz que o que caracteriza, né, uma das características, né, do filho, do servo, é atuação incessante, é o amor, a prática do amor de maneira continuada. O servo também faz isso, mas o filho faz isso de maneira genuína. Kardec, no Livro dos Espíritos, ele nos fala sobre beneficência e benevolência. E ele deixa clara a diferença, que tem a ver também com a diferença de ser um homem do bem, um espírito do bem, e ser bom. Praticar o amor de maneira incessante, de maneira contínua, de maneira incondicional, ou seja, praticar o amor sem nenhum tipo de condição, sem nenhum tipo de pensamento oculto, sem esperar nenhum tipo de remuneração, isso é ser bom, isso é ser benevolente. Ser do bem, ser um homem, uma mulher do bem, não necessariamente significa ser bom. Eu posso praticar o bem e não ser bom. Agora, ser bom significa praticar o bem de maneira continuada. Mesmo sozinho, mesmo em pensamento. Ser bom é amar de maneira contínua, mesmo que sozinho, mesmo que em pensamento, em sentimento.
Praticar o bem para o próximo é uma necessidade para quem é bom, porque ele faz por amor, de maneira incondicional. Agora, praticar o bem para parecer ser bom, não é ser bom. Praticar o bem para se sentir bem, para ficar bem visto pela família, pelos amigos, pelos colegas espíritas, isso não é ser bom. Ser bom é praticar o bem de maneira contínua, é amar de maneira incondicional, é amar sem esperar nenhum tipo de pagamento. Isso é ser bom. Ter 2 pares de tênis, comprar um terceiro, e aí escolher um dos pares antigos para doar, isso é ser beneficente, isso é praticar o bem. Porque estamos doando para quem precisa um par de tênis. Mas não é ser benevolente, porque só estamos fazendo isso porque compramos um terceiro par, e aí escolhemos um dos pares mais velhos para a doação. Normalmente aquele que a gente menos gosta, que está mais usado, que nos machuca o pé. Isso é beneficência. Benevolência é ter só 2 pares de tênis e ver alguém que precisa e doar um desses pares e ficar só com um. Isso é ser benevolente. Isso é ser bom. Isso é ser bom. Passar a camisa de um irmão porque ele pediu, isso é ser beneficente, é praticar o bem. Agora, passar a camisa do irmão porque nós estamos passando a nós e acabamos de ver que o do irmão também precisa ser passada, e fazermos isso sem contar nada, só porque queremos ajudar, queremos ser úteis, isso é ser benevolente, isso é amar de maneira incondicional. Porque vamos passar a camisa, não vamos falar nada, não vamos ficar tristes se não recebemos um agradecimento qualquer. Passamos porque queríamos ser úteis, porque amamos o próximo e queremos praticar o bem sem nenhum tipo de condição. E isso é ser filho de Deus, e não servo de Deus. Emmanuel nos fala também da questão do vínculo com a matéria, do despreendimento com a matéria. Porque o Filho de Deus não está preso à matéria. Não que ele não possa criar vínculos com pessoas, não que ele não possa ter bens materiais, pode, só que ele não tem vínculo. Ele não sofre se não tiver aquele bem material, ou se, por algum motivo, perder o contato, o convívio com a pessoa amada. Ele vive da melhor maneira que pode, só porque ele precisa manter o seu corpo biológico para poder se manifestar e precisa
dar suporte para que as pessoas próximas também possam se manter. Mas ele faz isso tudo por amor. Sem luxo, sem ostentação. O Filho de Deus não sofre porque não pode trocar de carro. Ele até quer um carro para poder sobrar mais tempo para doar para o próximo, para ficar com a família, para praticar o bem. Mas ele não precisa, esse carro não precisa ser luxuoso, ele não quer ostentar, não precisa ser novo, tem que ser funcional. O Filho de Deus sente dor quando perde um ente querido, mas ele entende que isso faz parte do viver e que todos, sem exceção, passam por isso. E como ele confia e aceita a providência divina e a justiça divina, ele não sofre, ele sente dor, mas não deixa essa dor virar sofrimento. Porque isso, além de atrapalhar a sua evolução, também atrapalha a evolução do ente querido que partiu. Como ele também não sofre se a pessoa amada não quiser mais ficar com ele, porque ele entende. O amor não significa posse. O amor significa amar a pessoa, querer que ela seja feliz, mesmo que não seja conosco. Então, o Filho de Deus, aquele que procura viver como verdadeiramente somos filhos de Deus, manifestações do divino de maneira consciente, ele vive leve e solto, porque ele não sofre por vínculos materiais ou com pessoas. Nesse texto, nesse capítulo, Emmanuel também fala que o Filho de Deus, além de ser bom, de praticar o bem de maneira contínua, de amar de maneira incondicional, de não ter vínculo, né, com a matéria ou com pessoas, ele tem fé na providência divina. Então ele se entrega para a vida, fazendo o melhor que pode em tudo o que faz, com brilho nos olhos, com sorriso, com alegria, com bom humor, com motivação, porque ele sabe que precisa ser o melhor que puder a cada dia para bem representar a sua filiação divina, para honrar o Pai. Então, no trabalho, ele faz tudo da melhor maneira possível, independente se o chefe o está observando ou não, independente se ele vai receber um elogio, se ele vai receber um aumento de remuneração, se ele vai receber uma promoção, se tem um colega que tá de boa porque ele está fazendo, ele está fazendo todo o serviço, ele faz o melhor que ele pode, tudo. Ele se entrega para a vida e faz isso com amor. Não porque ele quer ser melhor que ninguém, porque ele quer ser melhor que pode, para honrar a filiação divina. Esse é o Filho de Deus, não é o servo.
Então, ele procura ser sempre, seja no trabalho, na escola, com a família, nos trabalhos espíritas, o melhor que pode. Fazer tudo da melhor maneira possível. Porque ele quer manifestar o divino que tem em si. E assim, com o tempo, se iluminar e ficar assim na casa do Pai, em sintonia com o Pai, em comunhão com o Pai. Para terminar, uma última colocação que Emmanuel faz nesse texto com muita felicidade, ele coloca então que nós devemos ser filhos de Deus. E se nós lembrarmos das bem-aventuranças, tem uma que Jesus nos diz o que é um filho de Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque estes serão chamados filhos de Deus. Essa é a 7ª bem-aventurança. Jesus está nos dizendo aí que nós devemos ser pacificadores, agentes da paz, não só do amor, mas da paz. Ou seja, aonde estivermos, devemos levar a paz. Devemos ser agentes transformadores para a paz. Não ser motivos de discórdias, de discussões, de malefícios, para quem quer que seja, inclusive para nós. Essa é a 7ª bem-aventurança. Significa que nós devemos trabalhar para dominar as 6 anteriores. Como eu já coloquei aqui nesse espaço, as bem-aventuranças é um roteiro de iluminação, onde nós devemos trabalhar todas as 9 bem-aventuranças, simultaneamente, ao mesmo tempo, mas só podemos dominar uma se dominamos a anterior. No caso dessa bem-aventurança, se nós dominarmos a 6ª. Bem-aventurados os puros de coração, porque esses verão a Deus. Aqueles que vivem sem maldade, com pensamento e sentimento limpo. Então, para dominar a 7ª bem-aventurança, ser um pacificador, viver de maneira pacífica, ser um agente da paz, eu preciso ter coração puro, sem maldade. Só que a 6ª bem-aventurança requer que a 5ª bem-aventurança também esteja dominada. Bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. Bem-aventurados aqueles que amam de maneira incondicional. Bem-aventurados aqueles que têm empatia pelo universo que lhes cerca, porque também receberão o amor divino. Ou seja, quanto mais doarmos, mais recebermos. Só que para dominar essa 5ª bem-aventurança, precisamos ter dominado a 4ª. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados.
Ou seja, não devemos condenar ninguém. Não devemos criticar ninguém, porque nós não temos a visão do próximo, não temos as experiências do próximo, e todos nós somos caminhantes da mesma estrada, só que com visões, ferramentas diferentes. Então, para fazer a justiça de maneira correta, se queremos ser justos com o nosso próximo, precisamos trabalhar o perdão, saber perdoar, que não significa desculpar. Eu posso perdoar sem dar a desculpa, sem tirar a culpa. Só que para dominar a quarta bem-aventurança, precisa ter dominado a terceira. Bem-aventurados os mansos, porque esses herdarão a terra. Bem-aventurados aqueles que têm a paz de espírito, que vivem em equilíbrio, porque viverão bem na terra. Só que para ter dominado a terceira bem-aventurança, precisa ter dominado a segunda. Bem-aventurados aqueles que amam o próximo, porque serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que se tocam, que se doem, que percebem a miséria do próximo. Porque estes serão consolados pelo Pai, pelo Divino. Ou seja, bem-aventurados aqueles que vivem e percebem as misérias do próximo. E por isso, ele ama o próximo de maneira incondicional, porque ele sabe que todos nós somos filhos do mesmo Pai, independente do que pensamos, sentimos, fazemos. Só que para ter dominado essa segunda bem-aventurança, bem-aventurados que choram, que serão consolados, eu tenho que dominar a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque esses verão o reino de Deus. Bem-aventurados os humildes, aqueles que sabem que precisam se melhorar, que reconhecem seus erros, que reconhecem suas misérias, porque verão o reino de Deus. Ou seja, para sermos filhos de Deus, nós temos que trabalhar as 7 bem-aventuranças de maneira contínua. Devemos nos amar, que é a primeira bem-aventurança, reconhecer as nossas misérias, mas cultivar o nosso amor próprio de maneira equilibrada. Jesus coloca isso no seu mandamento, no mandamento que ele nos trouxe do Pai. Amai ao Pai sobre todas as coisas e amai o próximo como a nós mesmos. Ou seja, nós precisamos nos amar, porque se nós não nos amarmos, não vamos conseguir amar ao próximo. O mandamento diz isso, como a nós mesmos, amar ao próximo como a nós mesmos. Eu preciso me amar de maneira equilibrada, é a primeira bem-aventurança. Me amar de maneira equilibrada é reconhecer minhas misérias. Ser humilde o suficiente de reconhecer minhas misérias, meus problemas, meus defeitos, minhas imperfeições. E trabalhar ela de maneira contínua. Ter orgulho e vaidade, sim, sobre cada um de nós, o que nós somos e temos, mas de maneira equilibrada. Amor próprio. Aí eu posso ir para a segunda bem-aventurança, amar o próximo, para cumprir o mandamento principal do divino. Amar ao próximo.
Então, a segunda bem-aventurança, bem-aventurados os que choram, que se lamentam, que percebem a miséria do próximo, porque serão consolados. A primeira bem-aventurança é nos amar, a segunda bem-aventurança é amar o próximo, e a terceira bem-aventurança é ser manso, é reconhecer a primeira bem-aventurança, a segunda bem-aventurança, mas viver em equilíbrio de espírito, em paz de espírito. Não porque eu não ligo para as misérias do próximo, não, eu ligo, mas eu não me abato. Eu vivo de maneira inabalável, que eu tenho equilíbrio o tempo todo. E eu preciso ter esse equilíbrio por causa da quarta bem-aventurança. Como eu posso ter fome e sede de justiça se eu não estou equilibrado? Como eu posso ajudar alguém se eu estou doente, se eu estou em desequilíbrio? Como eu posso perdoar se eu não estou manso? Mas aí, né, para a quinta bem-aventurança, ser misericordioso, eu preciso saber julgar para poder amar as pessoas de maneira incondicional, para que na sexta eu tenha a pureza de coração necessária, para aí sim, na sétima, ser um pacificador, ser um agente da paz. E como já estou trabalhando nas anteriores, agente do amor nós já seremos. Então, em resumo, né, nós devemos trabalhar o nosso dia a dia para sermos filhos de Deus e não servos de Deus. E filhos de Deus significa que nós devemos amar de maneira continuada, de maneira incondicional o nosso próximo. Que nós, além de praticar esse amor de maneira contínua, não devemos criar vínculos com a matéria, nem com pessoas. Vínculos que nos prendam, que nos dificultem a evolução. E que para sermos filhos de Deus e não servos, precisamos também nos entregar para a vida, fazendo tudo da melhor maneira possível para honrar o Pai, para sermos bons filhos. E, né, para complementar, trabalhar as bem-aventuranças, em especial a sétima, sermos pacificadores, sermos pacíficos, para sermos, assim, filhos de Deus de maneira plena. Bem, é isso. Essas eram as reflexões que queria fazer. Que a paz e o amor de nosso Mestre Jesus esteja sempre entre nós e que possamos, durante a semana, termos muita saúde e muita consciência para exercitarmos o que precisamos fazer para honrar o nosso Pai e assim sermos filhos, os melhores que pudermos ser do nosso Pai. Que assim seja. Boa semana para todos.